Olá, pessoal. Eu sou professor de física há mais de 20 anos e, na minha experiência no magistério, que envolve ensino médio e ensino superior, eu observei que alguns termos da física que são também usados no cotidiano, eles geram bastante confusão na cabeça dos alunos por se tratarem de termos que têm um significado específico dentro da física e que muitas vezes são usados no cotidiano com uma abordagem diferente e muitas vezes errônea. E por isso esse vídeo reúne alguns dos trabalhos que eu já fiz abordando este tipo de dúvida que é bastante comum nos alunos. O vocabulário cotidiano, infelizmente, ele contém palavras que são as mesmas que nós na física usamos. O aluno precisa distinguir entre o que ele entende das pessoas na vida cotidiana dele quando elas usam esse termo e o que de fato ele deve entender como significado disso quando aborda o mesmo termo tecnicamente. Eu fiz uma seleção inicial de alguns desses termos que são mais comuns e são eles que vão ser apresentados aí na sequência. Os termos que serão tratados a seguir são massa e peso, o que é a força gravitacional e como ela atua no nosso dia a dia, as relações entre trabalho, energia cinética e energia potencial e, por último, calor e temperatura. Vamos aos vídeos? Olá, vamos falar hoje sobre dois termos sobre os quais as pessoas fazem muita confusão no dia a dia e até muitas vezes eles são usados de maneira errônea do ponto de vista técnico ou trocado. Esses conceitos são massa e peso. O que é massa e o que é peso? O peso é a força com que a Terra atrai os corpos que têm massa e que estão na sua superfície. Esse objeto tem uma massa que é dele. Se eu pegar esse objeto e transportá-lo para outro planeta ou para outro lugar, como a Lua, que é o local mais próximo da gente, ele vai ter a mesma massa, mas vai ter um peso diferente. Por quê? A Lua atrai esse objeto, essa massa, com uma força de intensidade menor do que a Terra o atrai. Se nós pegarmos esse mesmo objeto e formos para um outro planeta que tem um campo gravitacional mais intenso, ele vai continuar tendo a mesma massa, mas ele vai ser mais pesado. Por que isso? Porque a força com que o objeto é puxado para o centro do planeta no qual ele está é que é o peso. E a massa é uma característica do objeto. Vamos falar um pouco sobre força gravitacional? A força gravitacional que a Terra exerce sobre todos os corpos que têm massa, que estão na sua superfície, ela é a causa quando eu deixo um objeto e ele cai em direção à Terra, porque a Terra puxa esse objeto. Essa é a força gravitacional. O nosso senso comum nos diz que quando eu deixo dois objetos caírem, o mais pesado, este é mais pesado que este, chega primeiro. E de fato, quando eu deixo os dois caírem, isso ocorre. Mas vamos olhar para isso de maneira um pouquinho mais aprofundada. Se eu dobro essa folha de papel, eu não alterei a massa dela. E se agora eu repito o experimento, chegaram juntas. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu é que com a folha aberta, a força de atrito e a resistência, que o ar exerce sobre a folha, ele retarda o movimento e por isso a folha aberta demora mais a cair. Esse assunto foi tratado há muitos anos por Galileu Galilei e ele é uma das coisas que a gente trata nos nossos cursos de física, sempre com uma abordagem assim, mostrando como isso ocorre na prática e quais as explicações que a gente pode dar do ponto de vista científico para os fenômenos que ocorrem na natureza. Vamos falar sobre três coisas que causam bastante confusão na cabeça dos estudantes. São elas: energia potencial gravitacional, energia cinética e trabalho. Como é que a gente pode ver e entender como essas coisas são interligadas no nosso cotidiano? Por exemplo,
Quando eu coloco essa esfera, essa bolinha aqui, a uma certa altura em relação à base, ela tem energia potencial gravitacional. Quando eu solto, o que aconteceu? Ao longo do processo de descida, a força-peso realizou um trabalho sobre essa esfera e transformou a energia potencial em energia cinética de movimento. Por isso que ela desce, ganhando velocidade. Ao contrário, quando eu jogo essa mesma bolinha para o alto, ela sobe até parar. Ela para e depois cai de novo. O que acontece no processo de subida? A força-peso realiza um trabalho contrário ao deslocamento. A força aponta para baixo, a esfera e a bolinha sobe. O que está acontecendo? Esse trabalho transforma a energia cinética que ela tinha no lançamento em energia potencial gravitacional. E depois o processo que ocorre é o inverso. O trabalho realizado pela força-peso transforma, converte a energia potencial gravitacional em energia cinética de movimento. Subiu, desceu. Hoje nós vamos falar sobre mais dois termos que causam muita confusão na cabeça dos estudantes: calor e temperatura. Palavras como calor e temperatura, que fazem parte do vocabulário cotidiano das pessoas, mas que dentro do ponto de vista da física têm um significado técnico, costumam gerar muita confusão no processo de ensino-aprendizagem dessa importante ciência. O que é calor e o que é temperatura? Eu sinto calor? Eu tenho calor? Será que isso faz sentido? Vamos tratar isso do ponto de vista técnico. Temperatura é uma medida macro do estado energético de agitação das moléculas de um corpo. Todos os materiais são compostos de moléculas. Essas moléculas se agitam, elas têm velocidade. Por mais sólido que o material seja, as suas moléculas estão em movimento. Quanto mais quente, mais movimento. Quanto mais quente e com mais massa, maior energia cinética. Quando eu coloco em contato térmico dois corpos, dois materiais que tenham diferentes estados energéticos, diferentes temperaturas, a natureza redistribui essa energia. O mais energético cede energia para o menos energético, até que exista um equilíbrio entre eles. A energia que flui de um corpo para o outro é que é chamado de calor. Então, num dia frio, o que acontece? Por que a sensação de frio? O meio ambiente está numa temperatura mais baixa do que o nosso corpo. Isso faz com que o nosso corpo ceda calor para o meio ambiente. Por isso a gente precisa de um isolante térmico. E aí vem mais um termo que tecnicamente não faz sentido. O casaco não esquenta. Ele impede o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente. Ao contrário, nos dias muito quentes, nós temos um fluxo de calor, aí sim, energia em trânsito, do meio ambiente para o corpo. E o nosso corpo não gosta desse fluxo, porque ele não quer levantar a temperatura, ele não quer elevar a temperatura de trabalho. E o corpo tenta manter os processos internos do organismo a uma temperatura de trabalho, a uma temperatura constante, que é a nossa temperatura saudável. E o que ele faz? Ele começa a jogar líquidos para fora, ele começa a fazer uma série de procedimentos para tentar equilibrar a temperatura. Então, calor é energia em trânsito, temperatura é o estado de agitação médio das moléculas de um corpo, energia cinética média. Não confunda essas duas coisas.